Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por esse dia, Pai. Agradeço, Pai, por mais uma oportunidade de estar servindo ao Senhor, de estarmos aqui presentes, Pai, glorificando o Teu nome, demonstrando, Pai, o nosso culto, a nossa devoção, Senhor, Deus, como dependemos de Ti, ó Deus, no nosso querer, no nosso realizar. Ó Deus, agradeço, Pai, por todos os irmãos que puderam vir hoje, ó Pai, ser abençoados com a presença, Deus, dos outros irmãos em comunhão, ó Deus, também com a presença do Teu Espírito entre nós, ó Pai. Eu peço, ó Pai, por Tua pregação agora, Pai, que ela fale verdadeiramente aos nossos corações, ó Pai, e que haja uma mudança de comportamento, de mente verdadeira, Pai, no nosso espírito, ó Deus, no nosso coração. Isso que eu te peço e te agradeço, Pai, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, eu gostaria que nós abríssemos em Marcos 5, vai ser o texto que nós falaremos hoje. Marcos 5, do versículo 21 até o versículo 43. Okay? Marcos é um escritor que ele fala muito rápido nas suas narrativas, ele sempre tenta fazer de uma forma corriqueira, né, como se Jesus fizesse todo o seu ministério em uma semana só, o que é um traço muito interessante, né, e por isso eu gostaria de ler a partir do capítulo 5 desde o começo, para que nós possamos ver um pouco do que aconteceu antes, do contexto, e a gente não se perca aqui no que Marcos, na correria de Marcos, né? Então, a partir do capítulo 5, eu vou ler desde o versículo 1 até o final. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem acorrentado os pés e mãos, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: Saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: Manda-nos para os porcos para que entremos neles. Ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se em precipício abaixo e em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali um homem que fora possesso da legião dos demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Que estavam prestes, contaram ao povo e o que acontecera ao endemoniado, e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: Vá para casa, para sua família, e anuncie-lhes o quanto o Senhor fez por você, e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. Agora sim, o texto que nós abordaremos hoje. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: Minha filhinha está morrendo, vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curado.
Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se e prostrou-se a seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram-nos. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que ele saísse. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Amém. Irmãos, esse texto Marcos usa de uma estratégia que ele usou no capítulo 3 e que ele vai usar de novo aqui, que a gente chama de estratégia de sanduíche, que ele começa com uma parte do texto, ele insere uma história no meio desse texto e ele termina essa mesma história, a primeira que ele tinha começado, né? De forma como se ele quisesse dizer: essa história que está no meio, ela importa para que você entenda as duas. E é isso que acontece aqui. A gente começa com a história de um homem que é dirigente da sinagoga, né? E ele pede de joelhos auxílio do Senhor Jesus. Depois vai para uma história de uma mulher que está sofrendo 12 anos, e essa história tem influência na terceira, que é o fim da primeira história. Mas o que mais me chama a atenção nessa passagem, em comparação com as outras passagens anteriores, é que já são passagens incríveis de Deus mostrando seu poder sobre a natureza, e sobre os discípulos, e sobre os demônios. É o nível do amor e a ternura que ele fala aqui. Porque nas outras passagens, né, que já no contexto que a gente leu aqui, da expulsão do demônio gadareno, antes disso, Jesus já havia mostrado seu poder no barco, ele havia acalmado a tempestade. Então ele mostrou seu poder sobre a natureza, ele mostrou o seu poder sobre os espíritos malignos, e agora ele vai mostrar o seu poder sobre a doença e até a morte. Dessa forma se vê que o poder de Jesus, que é Deus, não é um poder impessoal, não é um poder tirânico, mas é um poder desinteressado, é um poder amoroso. Desinteressado no sentido que ele não quer nada de nós, mas ele simplesmente quer nos amar, ele quer dar sem interesse por trás. Essa técnica de Marcos, ela foi usada no capítulo 3, naquela história onde Jesus ele é dado como louco, né? E aí chamam a família de Jesus para que venham buscá-lo, né? E aí ele é chamado, eles por expulsar demônios, e falam que ele está usando o poder de Beelzebul, né? Então tem essa parte inicial onde fala da vinda da família, tem a parte da confrontação dos mestres da lei com Jesus e a resposta de Jesus, e depois volta, né, com a família chegando. É a mesma estratégia que Marcos vai usar aqui, tá? Agora, voltando no texto, a grande pergunta que me foi feita quando eu estava lendo o texto e preparando a mensagem é: como uma história se relaciona com a outra e qual tipo de relação que ela é? A gente vê algumas relações mais simples, né? A gente vê que tem 12 anos, né, a criança. A gente vê também que a moça, né, está sofrendo de fluxo há 12 anos, mas também tem pontos de distinção. E uma é uma história de um homem que é provado pela sua fé, e outra é de uma mulher.
Mas a coisa que mais marca as duas narrativas, e o ponto que eu acho que é o que o autor tem focado, o ponto de correlação maior, aqui é que ambas as pessoas tratadas na passagem, que é Jairo e a moça do fluxo de sangue, eles estão em realidades limites na sua vida. Um é um homem que está desesperado ao ver que sua filha poderá morrer em instantes, e o segundo é uma mulher que já não possui mais vigor físico nem espiritual, ela está desgastada. E o autor usa um recurso literário para demonstrar isso. É por esse quadro de esgotamento dos dois que eles procuram Jesus, onde ambos chegam à conclusão: eu não tenho mais o que fazer. Mas a coisa que Marcos escreve nessas histórias, em uma delas ele escolhe os verbos especiais, e é aqui que eu achei interessante, né? Que eu estava lendo, e Marcos, na história, especialmente da mulher do fluxo de sangue, ele usa verbos no grego especiais, porque é conhecido que Marcos, ele não usava um grego muito complicado, mas ele se dá o trabalho de fazer isso nessa história, especificamente na parte da mulher, como se ele quisesse mostrar que essa parte é importante, porque o modelo e o exemplo de fé que essa mulher vai mostrar é o que eu quero que Jairo mostre também. É como se ele quisesse mostrar: esse exemplo de fé dessa mulher é o que eu quero que Jairo faça, né? E aqui acho que é um bom momento para a gente já ir para a nossa grande ideia do texto. Se os irmãos quiserem anotar, é: o poder de Deus e o seu amor nos devem causar descanso e confiança nele, mesmo em meio a situações limites. Essa é a nossa grande ideia. Tendo dito tudo isso, né, sobre o contexto do livro, eu vou ler aqui a partir do versículo 21, a gente ir vendo versículo por versículo o que a gente pode aprender com esse texto. Tendo Jesus voltado do barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Aqui é importante entender o que era um dirigente da sinagoga. Tem muita discussão, e eu li algumas coisas sobre isso, mas o que geralmente se diz é que uma pessoa que tinha certos status, tinha certo status financeiro, status social, e boa prática dele na sinagoga era uma prática mais funcional, de organizar a abertura da sinagoga, de manter a sinagoga, a organização dos rolos da sinagoga, etc. Inclusive, é bem provável que Jairo já era um homem que conhecia Jesus, porque Jesus já tinha estado na sinagoga de Cafarnaum, e ele já tinha visto, mas também é bem provável que ele tinha medo de falar com Jesus, porque Jesus já era conhecido como um homem perigoso, já era conhecido como um homem que não era bem visto. O que me faz pensar nessas duas narrativas aqui, não tem como você não fazer um contraponto entre a realidade das duas pessoas. De um lado, a gente vê um homem com certos status social, certos bens financeiros. Do outro, a gente vê uma mulher que já num contexto mais de início, né, ali de patriarcado, não era uma bem vista, né, em comparação. Mas, além disso, a gente vê uma mulher que tem um fluxo de sangue, que está há muito tempo sofrendo com isso, socialmente rejeitada por conta disso. E se você lê o texto, você pode ver que Jesus faz umas coisas com intenção, com intencionalidade, com propósito, por conta da realidade dessa mulher. É curioso porque, por Jairo ser uma pessoa importante, é como se na história, né, a gente vê essa mulher chegando, e a gente vê como se Jairo pensasse: poxa, uma mulher que já sofre por 12 anos, ela poderia sofrer mais um pouquinho para eu... A minha prioridade é maior, sabe? Eu não podia esperar um pouco mais, já que a minha filha está morrendo para ela ser curada. Esse homem estava no limite. Aí, a partir do versículo 22 a gente lê: vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que ela seja curada e viva. Jesus foi com ele. Vejam que interessante, um homem que ficava longe de Jesus, devido ao seu status, estava agora ajoelhado, prostrado aos seus pés, pedindo que esse mesmo Jesus, que era um homem perigoso, um homem mal visto, um homem que não tinha
ensinos ortodoxos, segundo os mestres da lei da época, e pedindo que ele curasse a sua filha. O texto mostra muito bem o desespero do homem, mostra muito bem essa situação limite que a gente viu na nossa grande ideia, né? Mas tem dois problemas. O primeiro problema, entre Jesus e a menina, tem uma multidão. E o segundo problema, entre Jesus e essa menina, tem uma moça que aparece na história. E o Jairo quando acontece esse encontro, né? Meio que já, gente, vamos deixar isso lá para lá, porque Jesus está andando na multidão, o Jairo está querendo que essa filha seja curada, e Jesus joga a seguinte declaração: quem me tocou? Na cabeça de Jairo, gente, como assim? Sabe? É muito interessante como Jesus trabalha isso. Mas antes de entrar na narrativa da menina, temos a narrativa da mulher. O texto fala assim no versículo 24: uma grande multidão o seguia e o comprimia. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Primeiro, essa mulher sofreu na mão de muitos médicos. Segundo, ela perdeu tudo o que tinha. Um homem com certa condição de um lado, que era Jairo, e agora uma mulher que não tinha mais condição para nada. E condições essas que estão além do seu controle. E aqui o verbo no grego que Marcos usa, que eu estava me referindo antes, né, que no grego é o chamado verbo perfeito, né, segundo alguns comentaristas, é como se Marcos estivesse falando: imagina comigo essa parte, sente comigo, acompanha comigo, para que a gente tente sentir, se colocar no lugar da mulher para sentir o que ela está passando ali. O quadro é de que a cada busca que ela acha que vai melhorar, a cada busca que ela efetivamente tenta buscar uma melhoria na sua vida, tenta buscar uma melhoria na sua saúde, ela vai lá e piora. Nós sabemos também que essa mulher, por ter esse problema que ela chama aqui de hemorragia ou fluxo de sangue, ela não podia chegar ao templo. E ela também era considerada como uma pessoa impura. Então nós temos um quadro aqui de cansaço e limite por parte dessa mulher, que não podia mais nem frequentar e nem frequentar o templo e nem colocar o seu status espiritual, né, diante do Senhor. No versículo 27 a gente lê: quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, eu ficarei curado. Imediatamente cessou a sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. É interessante como Marcos constrói isso. Quando você passa do versículo 26, onde ele diz assim, como viu nos comentários: vem comigo, imagina comigo, acompanha comigo, sente comigo. Quando chega no versículo 29, ele diz que ela se sentiu que estava livre do seu sofrimento. É como se Marcos dissesse assim: olha para ela e vê a nova condição que Cristo deu para ela. Olha para ela e vê a nova vida que Cristo deu para ela. Não tem como você olhar para esse trecho e não perceber que a ênfase é no poder que há na confiança em ter fé no Senhor. Tem poder nisso. Tem poder em você não achar que Cristo é alguém distante, é alguém que não está perto de nós, e que se nós não tivermos confiança nele, tudo muda na nossa vida. Nós mudamos a forma como nós agimos, nós mudamos a forma como ele, como nós o vemos, como nós sentimos a sua presença. E aqui também devemos olhar o contexto da época e da lei que o povo está inserido. Como eu falei, essa mulher, ela está com fluxo de sangue, né? E por isso eu gostaria de chamar a nossa atenção no texto de Levítico 15, eu vou ler aqui, a partir do versículo 25, só rapidinho, só para a gente ver. O trecho que eu vou ler aqui se trata das leis quanto às impurezas, né? E ele fala que quando uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias fora de sua menstruação normal, ou um fluxo que continue além desse período, ela ficará impura enquanto durar o corrimento, como nos dias da sua menstruação. Qualquer cama em que ela se deitar, enquanto continuar o seu fluxo, estará impura, como acontece com a sua cama durante a sua menstruação. E tudo sobre o que ela sentar-se estará impuro, como também a sua menstruação. Quem tocar em alguma dessas coisas ficará impuro. Lavará suas roupas e se banhará com água e ficará impuro até a tarde.
Quando sarar do seu fluxo, contará 7 dias, e depois disso estará pura. No 8º dia, pegará 2 tolinhas ou 2 pombinhos, e os levará ao sacerdote à entrada da tenda do encontro. O sacerdote sacrificará como oferta pelo pecado e outro como holocausto, e assim fará propiciação em favor dela perante o Senhor, devido à impureza do seu fluxo. Mantenham os israelitas separados das coisas que os tornam impuras, para que não morram por contaminar com a sua impureza o meu tabernáculo que está entre eles. Muito importante isso, do final, essa declaração do final: mantenha os israelitas separados das coisas que os tornam impuros. Mas eu fiz questão de trazer esse trecho, meus irmãos, para que vocês para que vocês percebam as implicações teológicas dele, mas não apenas isso, mas também o sofrimento da mulher. Por 12 anos, essa mulher havia sido considerada impura diante do povo e foi tratada como tal por onde passava. Mas aqui a gente vê uma cena muito interessante. Jesus, que é onisciente, embora soubesse de tudo que estava acontecendo ali, soubesse do quadro de vida dessa mulher, que ela estava impura, que não podia tocar nela, ele não se protege do toque dela. E o autor parece querer mostrar aqui uma dica com essa parte do texto. O autor diz que saiu o poder de Jesus, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do sofrimento, que ela havia sido curada. Mas perceba, do ponto de vista da lei, tudo isso aqui é um milagre. É algo que não deveria ter acontecido. Segundo a lei, quando Jesus foi tocado, por ter sido tocado por uma mulher em fluxo de sangue, ali Jesus deveria ter ficado impuro. Mas o que aconteceu foi o oposto. Não apenas Jesus não ficou impuro, mas ela ficou pura. O que é algo que Marcos é como se quisesse mostrar que Cristo é um sacerdote muito superior. É outra coisa, já é outra realidade. A lei está abaixo dele. E é o que a gente vai ver Marcos desenvolvendo mais à frente, quando fala que Jesus é o Senhor do sábado. Jesus agora aqui é o Senhor de todas as doenças, é o Senhor da lei. É o que é falado também no Sermão do Monte. E aqui Marcos está mostrando, esse Jesus que eu estou mostrando para vocês é um sacerdote muito, muito superior a tudo que vocês já viram. É alguém que, como os anjos, toca, mas não é tocado. Ele só toca se permitem ele. É isso que Marcos está querendo mostrar aqui. Mas, continuando no texto, o tom da pergunta dos discípulos aqui parece em estado de mau humor. Pode ser interpretado de outras formas, mas é quase consenso que aqui os discípulos estão em estado de mau humor, É como se Cristo tivesse feito uma pergunta totalmente sem sentido. E a reação deles é evidente. Como o Senhor pergunta isso? O que está acontecendo com o Senhor? Mas Jesus continua olhando, e para mim é legal isso. O texto vai dizer o seguinte, no verso 32. Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Há um comentário que diz uma coisa muito legal. Ele diz assim: ele procurou por algo, ela procurou por algo, ele procurou por alguém. Quando eu li esse comentário, eu não consegui não lembrar da frase de C.S. Lewis que fala: Deus não quer algo de nós, Ele simplesmente nos quer. Esse é um detalhe que eu achei interessante que Marcos colocou, porque Jesus é interessante, o Deus de todo o universo, fazer esses gestos tão humanos, continuar olhando, procurando, tentando achar quem estava tocando neles, mesmo que ele já soubesse. Aqui no versículo 23 a gente continua: então a mulher, sabendo de que tinha acontecido, aproximou-se. E aqui de novo, no versículo 23, se lá no versículo 29 ele quer que você olhe para o estado novo em que ela se encontra, no 33 ele também quer fazer a mesma coisa. Ele diz: sabendo o que lhe tinha acontecido. Então a mulher, ela já está mostrando aqui: algo mudou em mim. Versículo 33, continuando: prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. O que Cristo está fazendo aqui? Alguns acham que Cristo está simplesmente fazendo um tipo de... trazendo uma explicação importante para ela. Do tipo, não foi simples tocar, ou simples tocar, que gerou essa situação nova na sua vida. O que fez a diferença, o elemento determinante para que você mudasse essa condição, agora que você estava 12 anos em enfermidade,
e agora parou, o que aconteceu diferente? Cristo está dizendo, foi a tua fé. É isso que aconteceu. A tua fé a curou, filha. É a sua fé que a curou. Alguns acreditam, alguns comentaristas acreditam que essa mulher tem um elemento de superstição nela. Tem um elemento de idealização quando ela fala, se ao menos eu tocar. É um tipo de sinal supersticioso dela. Mas no meio de tudo aquilo tem uma convicção certa de quem é Jesus, que Ele que é a fonte. E essa mulher recebe uma declaração esclarecedora. O que ela achava que podia acontecer, se eu tão somente tocar, essa dúvida, chega aqui, filha, foi de fato a sua fé, o seu confiar em mim que a salvou. Isso é interessante porque quem está aqui do ladinho é Jairo. Ele está olhando tudo isso e é como se Jesus falasse, olha Jairo, eu quero que você tenha uma fé semelhante a essa aqui. Eu quero que você tenha uma fé como essa mulher teve aqui. Continuando, versículo 35. Enquanto Jesus ainda estava na sinagoga, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, dizendo, sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, tão somente creia. Irmãos, que impressão vocês teriam de uma declaração como essa? A princípio pode parecer uma declaração indiferente de Jesus, pode parecer uma declaração insensível, mas não é. Aqui encontramos Jesus Cristo colocando, e nada em Jesus, nada em Deus é aleatório. Tudo é intencional, tudo é proposital, tudo é controlado, tudo está sob sua soberania. Isso não aconteceu de graça. Então ele colocou Jairo nessa situação, ele fez um homem que queria uma cura, testemunhar algo maior do que uma cura. Ele testemunhou uma declaração de fé de uma mulher que estava sofrendo há 12 anos. E agora ele vai ver algo maior ainda, que é testemunhar uma ressurreição. Nada é por acaso. Eu não posso negar um fato aqui importante. Jesus está colocando Jairo numa situação de provação. Quando ele diz, não temas, tão somente creia, tua fé a salvou. Nos dois, o tema comum da fé e do poder que Deus pode operar através da fé é a força dessa narrativa. O que Deus pode fazer por meio da pessoa que confia nele, é algo grandioso, é gigantesco. A gente às vezes quer por meio da pessoa, quer medir Deus por nossa experiência pessoal, ou por nossa história, ou por nossos estudos. Mas tem uma passagem interessante que eu lembrei quando eu estava fazendo aqui o esboço, né, da mensagem, que é da Cidade de Deus, que é um livro de Agostinho, né? Cidade de Deus, o negócio perigoso lá não. É a Cidade de Deus de Agostinho. E ele diz, é como se Agostinho disse assim, tome uma lista de milagres que aconteceram não apenas no relato bíblico, mas também na história da Igreja de Jesus. Grandes coisas Deus fez por meio daqueles que exerceram fé em Jesus, que é o que o versículo 37 fala. Não tenha medo, então somente creia. Aqui no versículo 37, ele também fala, não deixou ninguém o seguir, senão Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago. Aqui a gente já sabe, né, que existe um ciclo mais fechado de Jesus. Tinha aquele grupo que você vai encontrar em Atos, né, o grupo dos 120, o grupo dos 70, o grupo dos 12, o grupo dos 3. Ninguém se relaciona com as mesmas pessoas da mesma maneira. E Jesus não é diferente. Com Jesus é da mesma forma. Continuando, no versículo 38, ele diz, quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse, por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. E aqui começa um probleminha aqui. Tanto é que as pessoas acreditam, alguns eruditos desse texto, estudiosos desse texto, principalmente alguns que não são inclinados a crer no poder de Jesus, nos milagres, no sobrenatural, eles vão dizer, na verdade, o milagre que aconteceu aqui foi que essa menina realmente estava dormindo. Ela estava em estado de coma em Cristo. Então, o grande milagre foi que ele livrou ela de ser enterrada viva. Não é esse o ponto. Não é esse o ponto. E porque aqui já tínhamos pessoas se lamentando,
As pessoas são profissionais, deveriam estar ali naquela situação. Segundo ponto, quando você vai ler o relato de Lucas, que tem a sua semelhança, né, equivalência nesse texto, ele vai dar detalhes, e os detalhes que ele dá para essa situação aqui é realmente de uma condição de morte. Então a questão que fica aqui é por que Cristo disse que ela estava dormindo, se ela estava morta? Essa é a questão. Primeiro que a gente não pode entender isso de uma maneira literal, mas olha o versículo 40. Mas todos começaram a rir de Jesus. Não é um negócio esquisito essa mudança radical de estado, né? Todo mundo lamentando e agora todo mundo rindo de Jesus Cristo. Em outras versões, eu olhei outras versões, caçoando de Jesus, zombando de Jesus. Em outras versões falam assim. Mas Jesus fala: ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão, ele disse: Talita cumi, que significa menina, eu lhe ordeno, levante-se. Uma coisa que me chama a atenção nessa passagem, que eu nunca tinha me atentado, na verdade, é porque Marcos usa uma expressão em aramaico. Como a gente sabe, o Novo Testamento foi escrito em grego, né? Mas aqui, no original, ele usa uma expressão em aramaico, Talita cumi, né? Ok, Jesus disse Talita cumi, ele disse várias coisas em aramaico, mas por que exatamente ele precisou colocar essa expressão aqui? Porque ele só não colocou menina, levanta, né? E aqui provavelmente, pelo que eu li, provavelmente foi um desdobramento, já que a gente sabe que o livro de Marcos realmente foi escrito muitos anos depois, né? 25, 30 anos depois do que realmente aconteceu aqui. Provavelmente, quando eles foram escritos, já havia uma tradição supersticiosa acontecendo, achando que a história do Talita cumi era como se fosse um abracadabra. O Talita cumi é um termo que pode ser usado para fazer esse tipo de coisa, para fazer uma pessoa ressuscitar, para fazer um milagre, semelhante ao que Simão Mago fez, certo? Então havia muita superstição no povo, nos judeus naquela época, né? Então provavelmente o que eu vi a explicação mais convincente aqui é como se Marcos estivesse dizendo: gente, não significa nada, significa só menina levanta, certo? Então o poder não está na palavra, está no Senhor da palavra. É isso que Marcos está querendo mostrar aqui. E eu também gosto de uma tradução que o Timothy Keller propôs no comentário dele. A proposta que Timothy Keller usou, né, a gente lê aqui menina, levante-se, a gente lê. Mas Timothy Keller ele fala que o termo grego lá é como se fosse um termo mais carinhoso, é como se fosse meu amorzinho está na hora de levantar. Porque realmente aqui a expressão é de carinho mesmo. Então, nos dois casos, nós encontramos o Senhor do Universo, que acalma os mares caóticos, que silencia os seres demoníacos, curando, ressuscitando. E o processo é como? Minha filha, sua fé te salvou. Meu amorzinho, ou menina, ou criancinha, pode levantar. Poder e ao mesmo tempo misericórdia. Poder e ao mesmo tempo carinho. E essa aproximação no ser humano, né? Não é um Deus que está distante, é um Deus que está perto, é um Deus que ao mesmo tempo é transcendente e é imanente, é o que a gente fala. E o texto continua: imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar, e isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Vida que segue, né? Vida que continua. É o que mostra esse final desse texto, né? Deu a ela algo para comer e todo mundo ficou com muito medo, né? Nesse final. Vamos aqui ver algumas aplicações do nosso texto. A minha primeira aplicação da noite é: sofrimento não escolhe classe, ele não escolhe gênero. Sofrimento do tipo do relato aqui, ele vem para todos. Você tem um homem de condições e uma mulher sem mais condições. Ambos estão no limite. Ambos estão vivendo uma situação em que eles não têm mais força nenhuma, não têm condição nenhuma. E essa é uma das melhores condições que a gente pode se encontrar.
é entendendo que sem Deus nada podemos fazer. Essa é a melhor condição que alguém que crê no Senhor pode estar. Lembra do que foi falado. O meu poder é aperfeiçoado na sua fraqueza, é o que a Bíblia fala. Por isso que existe essa ameaça. A riqueza, o bem-estar, o conforto, tudo isso é uma ameaça para a gente, meus irmãos. Porque nós nos blindamos dessa verdade da providência de Deus. Tem um relato que eu lembro de um livro que eu li, de um homem que vai escrever esse livro. Ele vai para a África, ele vai para um culto num lugar que está totalmente cheio de lama, sujo. Ele vai dizer, eu ia falar sobre a soberania de Deus para eles nesse culto. Como depender da soberania de Deus? Esse era o tema da mensagem. Mas ele falou no relato lá do livro, mas eu me blindava. Eu tinha os meus amortecedores para me proteger de qualquer tipo de providência negativa. Será que eu dependia totalmente de Deus? Se eu estava totalmente blindado? Eu não estou dizendo que você não tem que fazer um plano de saúde, que você não deve ter o seguro do carro. Eu não estou dizendo que você não deve ter alguma economia. Eu não estou dizendo isso. Mas, meus irmãos, isso diz algo sobre o nosso coração. E a gente não tem como negar que todas essas coisas que nos deixam tão confortáveis, são um tipo de blindagem do nosso ego, do nosso eu. E aqui, onde você diz, confio em Deus. Mas será mesmo? Com todos esses amortecedores, essas pessoas que a gente viu aqui no texto se encontraram numa situação limite. E o sofrimento não escolhe a pessoa. Você pode ter a condição social que você tiver. Você pode nascer ou não nascer, morar onde mora. O sofrimento é algo inerente à espécie humana. É algo da experiência humana. Nós estamos num mundo inacabado. É um mundo em processo. Então é normal que isso aconteça. Esse é o nosso problema com essas pessoas que dão ênfase demais em não sofrer. E de estar bem, né? Tem que estar em Cristo, tem que ser vencedor. E isso é muito perigoso, como eu falei, isso é uma ameaça. Não é aqui onde nós queremos estar. E aqui o texto é como se ele falasse, e o que é ser mais vencedor aqui no texto, se não ser amado por Deus? É isso que o texto aqui fala, meus irmãos. Ser mais que vencedor é ser amado por Deus. Só que ser amado por Deus é ser colocado numa situação de provação. É ser colocado numa situação que a gente não gosta. Lembre do jovem rico. O texto diz que Jesus o amou. E logo depois, ele fez uma pergunta. Ele testou, ele provou o jovem rico. Então, essa é a amostra de amor que Jesus tem por nós. Ele nos prova, ele nos disciplina, né? E o que está acontecendo aqui com Jairo? O que Deus está fazendo aqui, Jesus está mostrando aqui, se não provando Jairo, demonstrando o seu amor. Segura, Jairo. Eu ainda vou procurar a mulher que me tocou aqui. Ele está provando Jairo em amor. Certo? É uma experiência humana, o sofrimento, e muitos vão experimentar, todos nós vamos experimentar em situações diferentes, todos nós vamos experimentar situações limites. E eu espero que nessas situações limites, meus irmãos, vocês encontrem dependência de Deus. Segunda aplicação. Deus, muitas vezes, no nosso tempo, no nosso relógio, ele parece estar atrasado. Ele não bate com o nosso relógio. Nosso relógio está numa vibe, a dele está em outra. Às vezes acontece isso em nossas relações. Não só na nossa relação com Deus. Às vezes sua esposa, seus filhos estão numa vibe, você está em outra. Acontece isso. Mas sempre que tivermos essa percepção, é porque nos falta alguma coisa. Nosso Deus não faz pegadinha, não faz brincadeira. Ele tem interesse no nosso crescimento, nesse processo em que Ele trabalha conosco. Nós não temos todas as informações. Exatamente por não termos todas as informações, é por nós acharmos que Ele está demorando demais. Jairo podia achar que estava demorando, porque ele não tinha todas as informações. E qual era a informação que Jairo precisava entender naquele dia? Que muitas vezes, que o que ele queria era a cura, mas Jesus, Deus, queria glorificar Ele mesmo com um poder maior. Ele não sabia disso. E por não saber disso, para Jairo está demorando demais. Muitas vezes nosso relógio não bate com o de Deus. Nós nunca teremos todas as informações. A gente vai ficar dizendo, Senhor, agora eu entendo porque você fez isso ou aquilo. Mas
Meus irmãos, se o nosso descanso depende de informações, a gente nunca vai estar descansado. Essa é a verdade. Se o nosso descanso está em querer saber o que Deus vai fazer amanhã na nossa vida, vai fazer daqui a um mês na nossa vida, a gente nunca vai achar descanso, porque não é aí que ele está. O descanso, ele vem pelo número de informações suficientes na nossa vida, no que a gente chama de contentamento, no que é suficiente para a nossa alma repousar nele, não em ter todas as informações. Deus não vai te dar os detalhes para que você fique acalmado, Ele só não vai dar. Mas Ele já nos deu aquilo que é suficiente para nos entregarmos completamente a Ele. Isso é suficiente. Muitas vezes o que Ele vai dizer para você é assim: não tenha medo, então somente creia. Ponto. É isso que Ele vai dizer para você. E você vai ter que aceitar isso, porque Ele é Deus e você não é. E você acabou de ver o que aconteceu aqui? O Jairo, você viu que ela confiou e do resultado? É isso que ele está falando aqui na história de Jairo. É como se ele falou: Jairo, olha o que eu fiz na vida dela. Você tem que entender que na sua vida é igual. Vocês são a mesma pessoa. Vocês só estão com sofrimentos diferentes, mas a alma de vocês está aflita da mesma forma. Então, mas perceba que ele não falou isso para Jairo. Ele não deu essa explicação. Ele deixou a história desenrolar. Foi no tempo dele. Ele nunca teve que prestar contas para nenhum ser humano, para nenhum homem, para nenhuma mulher. Ele só fez o que ele queria fazer. É mais ou menos isso aqui. Deus muitas vezes parece estar atrasado no nosso relógio, mas não é que Ele está atrasado. É nós que não temos todas as informações. E eu repito aqui, nós nunca teremos. Não guarde isso aqui, meus irmãos. Não tenha seu descanso pelo número de informações que você tem. Você nunca vai encontrar seu descanso nisso. A nossa terceira aplicação aqui no nosso texto é que Jesus não somente curou ou ressuscitou. Nessa passagem que nós vemos, Ele se aproximou, Ele amou. E não podemos olhar para o nosso Deus somente como um Deus poderoso, um Deus grandioso. De fato, Ele é isso tudo. Mas aquele que acalma o mar é o mesmo que procura uma pessoa. É aquele que tem o poder de expulsar demônios, é o mesmo que fala coisas carinhosas, como nós vimos aqui. Quando nós compreendemos o poder de Deus, mas sem o seu amor, Deus vai ficar cada vez mais distante da gente. Tem muita gente que diz: Deus é poderoso, grandioso, magnífico, mas quando você olha a vida piedosa da pessoa, ela não existe. Porque Deus é tão grandioso que ela não consegue conversar com Ele. Deus é tão distante, Deus é tão poderoso, mas eu não consigo nem conversar, falar do meu dia, falar dos meus pecados para o meu Deus. E às vezes muitas pessoas que têm poder não são carinhosas. Muitas pessoas carinhosas não são pessoas que têm poder, por esse motivo. Mas aqui em Jesus a gente vê a união das duas coisas, né? O profeta Isaías, ele diz que ele está no mais alto céu. Paulo fala que Deus habita em luz inacessível, mas também que habita com as pedras. Ele passa fome. Isso na teologia a gente chama de transcendência e imanência, né? Deus é tão grandioso, mas Ele está tão próximo da gente. É o que Ele fala: amorzinho, levanta, está na hora de levantar. Nosso Deus é poderoso e amoroso. É isso que a nossa terceira aplicação tem que nos lembrar, para que não permaneçamos distantes desse Deus, só por acharmos que Ele está distante, mas Ele está perto, Ele nos ama. Quarta aplicação: dizer não temas, tão somente creia, como Jesus disse, pode parecer insensível, mas é isso que precisamos ouvir muitas vezes. O tom, eu creio ali na passagem que a gente leu, vai de fato fazer diferença, mas ainda assim é isso que nós precisamos ouvir. Não tenha medo, apenas creia. Sempre lembrando que a crença na Escritura, ou a fé na Escritura, se refere não a uma crença no vazio, não é uma fé pela fé. Ela tem um conteúdo. Creia, confie. Eis aqui o ponto que está cansado, para quem está no limite. Para quem já disse assim: irmão, mulher tal, se essa mulher está há 12 anos em sofrimento, eu já estou há 15.
dizendo assim: eu não tenho mais, não dá mais. Confie no Senhor. Não pare de andar tendo Jesus como alvo. Faça apenas como essa mulher. Continue. Por 12 anos ela continuou. Com Jesus, nesse texto, a gente aprende que a morte é apenas um sono, pois Ele é a fonte da vida. No limite, você não vê mais a solução porque a sua filha está na beira da morte. Não temas, tão somente crê. É isso que nós devemos ouvir. E é por isso que essa declaração, à medida que você vai lendo o texto, é como se ela saísse do texto. É como se ela se tornasse algo maior, né? Essa declaração, não temas, tão somente crê, parece que ela rodeia o texto todo. É o motivo pelo qual o texto está sendo posto ali. Deus quer o melhor para a gente. É aquele exemplo, né, que a gente vê que o pai pega o filho, né, e aquele exemplo que ele joga o filho para aprender a nadar. A gente sabe ali que o pai não quer nenhum mal para o filho. A gente sabe que ele quer demonstrar o seu amor, ele quer que ele, através da aprovação, ele gere a virtude da fortaleza, se torne mais forte, se torne melhor, certo? Deus nos coloca em situações limites, não porque Ele está brincando com a gente, fazendo brincadeirinha. Ele é amoroso, Ele é sábio. E não espere que você terá todas essas explicações, porque o seu descanso não está nisso. Porque você nunca vai saber de tudo. Para terminar, meus irmãos, nossa última aplicação, eu gostaria de terminar com uma pergunta, que no momento do texto eu até fiz essa pergunta, tirando de um comentarista. Um comentarista ele falava que a mulher procurou algo e Jesus procurou alguém. A pergunta de hoje é: o que te trouxe aqui? Algo ou alguém? O que quer dizer para Jesus isso? Se você procurou por algo, quando você veio aqui, eu posso dizer que você ouviu sobre alguém, sobre Jesus, sobre a fonte da vida. E quando a gente se encontra esse alguém, todos os algos, eles são secundários. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por esse dia, Pai. Agradeço pela pregação. Agradeço, Pai, pela Tua palavra, Pai, por tantas verdades que nós podemos aprender. Porque o Senhor é o nosso descanso, o Senhor é a nossa fonte de vida, Pai. E por mais que não tenhamos todas as informações, ó Deus, nós sabemos que Tu as tens e Tu és mais poderoso, mais capaz e mais amoroso para tratar da nossa vida do que nós mesmos. Agradeço, ó Pai, porque podemos confiar no Teu poder, na Tua misericórdia, no Teu amor, porque não és Deus, ó Pai, que permanece distante, permanece longe do Teu povo. És Deus amoroso, és Deus que nos trata com carinho, és Deus, ó Pai, que se importa com a nossa vida. É isso que eu te peço, Pai, nos leva para casa na Tua proteção. Em nome de Jesus, amém.